Imagine ser arrastada no meio da multidão, humilhada, acusada, condenada diante de todos. Imagine ouvir pessoas gritando pela sua morte, pedras sendo apertadas nas mãos, olhares cheios de ódio. E então, no momento mais escuro da sua vida, um homem se levanta, não para te condenar, mas para te salvar. Essa é uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história de uma mulher adúltera e do Salvador que transformou condenação em misericórdia. Hoje você vai entender por que as palavras de Jesus ecoam até hoje. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas antes de continuar, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem tocar o seu coração em qualquer momento deste vídeo, já deixa o seu like agora, porque isso faz essa palavra alcançar mais pessoas que estão sofrendo em silêncio. E escreve aqui nos comentários: Jesus tem misericórdia de mim. Eu vou ler. Talvez hoje exista alguém assistindo esse vídeo sentindo culpa, vergonha, dor e precisando lembrar que Deus ainda perdoa. Então fique até o final, porque a última parte dessa história pode mudar a forma como você vê o perdão e talvez até a sua própria vida. Naquela manhã, Jerusalém ainda despertava. O sol começava a nascer sobre Jerusalém. As ruas estreitas da cidade antiga lentamente ganhavam vida. Mercadores abriam suas barracas, homens caminhavam apressados, mulheres carregavam potes de água. No templo, uma multidão já cercava Jesus. Todos queriam ouvi-lo, porque quando Jesus falava, não era como os outros mestres. Suas palavras atravessavam a alma. Ele falava de amor, de arrependimento, de esperança. Mas naquela manhã, algo interromperia aquele momento. Algo que mudaria vidas para sempre. De repente, gritos começaram a ecoar. Homens religiosos surgiram empurrando uma mulher pelo chão. Ela chorava. Seu cabelo estava bagunçado, seu rosto coberto de lágrimas e poeira. As pessoas começaram a abrir caminho. Alguns olhavam com desprezo, outros com curiosidade. A mulher mal conseguia ficar de pé. Então um dos fariseus gritou diante de todos: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A multidão ficou em silêncio. Segundo a lei de Moisés, ela deveria morrer apedrejada. Pedras começaram a surgir nas mãos dos acusadores. A morte parecia certa, mas aqueles homens não estavam interessados apenas nela. Na verdade, queriam pegar Jesus numa armadilha, porque se ele dissesse para libertá-la, seria acusado de desobedecer à lei. Mas se aprovasse a morte dela, contradiria tudo o que pregava sobre amor e misericórdia. Então perguntaram: E o Senhor, o que diz? Todos prenderam a respiração, mas Jesus não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se abaixou e começou a escrever no chão. O silêncio tomou conta do templo. Ninguém entendia. Os acusadores insistiam. A multidão observava, mas Jesus continuava escrevendo na poeira. Talvez os nomes dos pecados escondidos daqueles homens, talvez palavras que confrontavam suas almas. A Bíblia não diz o que ele escreveu, e talvez isso tenha sido proposital, porque o mais importante não era o que estava no chão, era o que aconteceria nos corações. Então Jesus se levantou lentamente, olhou para cada homem segurando pedras, e disse: Quem dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Silêncio. Nenhum grito. Nenhuma acusação. Apenas o peso daquelas palavras. Os homens começaram a se olhar. A raiva começou a desaparecer, porque todos ali sabiam a verdade. Todos tinham pecados escondidos. Todos tinham falhas. Então, uma pedra caiu no chão. Depois outra. E mais outra. Os mais velhos começaram a ir embora primeiro. Depois os mais novos, um por um. Até que não restou ninguém, somente Jesus e a mulher. As pedras da condenação agora estavam abandonadas no chão, porque a misericórdia havia vencido o julgamento. A mulher continuava ajoelhada, talvez esperando ouvir condenação, talvez esperando que Jesus dissesse: Você merece morrer. Mas ele não falou isso. Jesus olhou para ela, não como os outros olhavam, não com desprezo, não com ódio, mas com compaixão. Então perguntou: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: Ninguém, Senhor. E então vieram palavras que atravessaram séculos: Nem eu te condeno. Vá, e não peques mais. Jesus não ignorou o pecado, mas também não destruiu a pecadora. Existe uma diferença.
O mundo costuma fazer duas coisas: ou condena sem misericórdia, ou aceita tudo sem verdade. Mas Jesus fez algo diferente. Ele mostrou graça sem abandonar a verdade. Ele perdoou a mulher, mas também disse: não peques mais, porque o perdão verdadeiro transforma vidas. Aquela mulher chegou ao templo condenada, mas saiu dali livre, livre da vergonha, livre da culpa, livre da sentença de morte. E talvez hoje existam pessoas assistindo esse vídeo carregando pedras invisíveis, pedras de culpa, de arrependimento, de erros do passado. Talvez você ache que foi longe demais, mas essa história prova uma coisa: a misericórdia de Deus é maior que o seu passado. Os acusadores ainda existem. Às vezes são pessoas, às vezes é a própria mente. Vozes dizendo: você não merece perdão, você falhou demais, Deus não pode te aceitar. Mas Jesus continua respondendo da mesma forma. Ele continua silenciando pedras, porque ele vê além dos erros. Ele vê pessoas que ainda podem ser restauradas. A mulher adúltera pensava que sua história terminaria naquele chão, mas foi exatamente ali que uma nova vida começou. E talvez Deus esteja fazendo isso com você agora. A multidão queria espetáculo, queria sangue, queria julgamento. Mas Jesus trouxe misericórdia, porque enquanto os homens olham o erro, Deus olha a possibilidade de transformação. Aquela manhã em Jerusalém mudou tudo, não apenas para aquela mulher, mas para todos que estavam ali, porque perceberam que ninguém era perfeito e que todos precisavam da mesma graça. As pedras caíram no chão, porque todos ali eram pecadores, e isso continua sendo verdade hoje. Talvez você se sinta como aquela mulher, caído, ferido, envergonhado. Talvez existam pedras apontadas contra você, mas escute isso: Jesus não terminou com você. A mesma voz que ecoou no templo de Jerusalém ainda ecoa hoje. Nem eu te condeno. Isso não significa continuar errando. Significa que existe esperança, existe recomeço, existe perdão. E quando Jesus entra em cena, até as pedras perdem a força. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: a misericórdia venceu. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma histórias, porque ninguém está longe demais da graça de Deus.